Vamos pensar aqui um outro problema agora, que é o seguinte problema. Quem toma o depoimento da testemunha? Quem toma o depoimento da testemunha? Porque veja bem, ó, tem muita gente que está dizendo agora, está dizendo o seguinte no processo do trabalho, a partir de agora, no processo civil, que agora quem ouve a testemunha é o advogado ou a parte, não é mais o juiz. Isso é verdade no processo civil, no novo código? Em termos, isso não é exatamente verdade, não é exatamente assim. Não é nem a parte, nem o seu advogado que toma exatamente o depoimento. O que o código diz sobre isso? Quem tiver com o código aí, observa, o 456 diz o seguinte, ó, o juiz inquirirá a testemunha. Então, quem continua com o poder de inquirir a testemunha, mesmo no processo civil, é o juiz. Agora, esse poder não é mais absoluto como era no processo civil. O que diz o código a respeito disso? Nós temos que compatibilizá-lo com o 459. Dá uma olhada aí no 459 agora. O 459 fala o seguinte: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Onde está escrito pelas partes? Leia-se. Pelo advogado da parte, evidentemente. Não podemos interpretar a disposição na literalidade. A não ser que no processo do trabalho nós estejamos trabalhando com o juspostulante da parte. Perfeito? Então aqui, ó, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Mas olha o que fala o parágrafo primeiro. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Então, no processo civil, não é que o juiz não faz mais perguntas para as partes. O juiz continua com a possibilidade de fazer perguntas, as testemunhas. O juiz continua com a possibilidade de fazer perguntas para as testemunhas. Mas as partes também têm o direito de fazer as perguntas diretamente por intermédio dos seus advogados. E o juiz ele usa da sua faculdade de interrogar ou antes do interrogatório feito pelas partes ou depois do interrogatório, quando ele bem entender. Mas ele continua com essa possibilidade. Então não é bem exatamente o que o pessoal está falando no processo civil. O juiz continua podendo ouvir. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Tá, tudo bem. No processo civil, então, agora, o advogado, a parte, leia-se, o advogado, pode inquirir diretamente a testemunha. Verdade? Sim. Hã? Pois é, não, indefere. O código fala que você pode indeferir, ó. Aqui, ó. O 459, vou ler ele na sua inteireza. Ele fala o seguinte: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a rolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a respostas, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem na repetição de outras já respondidas. Ou seja, o juiz continua a poder indeferir perguntas. Só que, convenhamos, vai virar uma bagunça na hora da audiência. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: esta regra se aplica ao processo do trabalho? Eu posso dar duas respostas para essa indagação. Veja bem, eu posso dar uma resposta, inicialmente, meramente teórica, fundada em doutrina. Eu diria, não, doutrinariamente falando, não. Por que não? Por que não? Pelo seguinte, aquilo que eu acabei de falar. Basta eu pensar, esta regra, ela maltrata ou homenageia o núcleo duro do processo de trabalho? Maltrata. Por quê? Porque ela é uma regra de inspiração adversarial. E o processo do trabalho é marcadamente inquisitivo. Então, aquilo que eu falei para vocês, se eu tiver dúvida, é só pensar. Qual é o núcleo duro do processo de trabalho? São 7 características. A regra, ela homenageia ou maltrata o núcleo duro? Se maltratar, não aplica. Me parece que essa regra maltrata o núcleo duro do processo do trabalho. Por quê? Ela é uma regra de inspiração adversarial, empodera as partes, e, portanto, subtrai poder do juiz. Portanto, ela maltrata a inquisitividade. E a inquisitividade é uma das características que compõe o núcleo duro do processo de trabalho. Então, se eu pensar assim, por si só, eu chego à conclusão que a regra não é aplicável.
Mas o fato é que me parece que a CLT tem disposição expressa a respeito desse tema. E, portanto, também não há lacuna normativa nesse caso aqui. Quer ver? Ó, a CLT tem uma disposição expressa. Vamos lá no 820 da CLT. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, de saudosa memória, das partes, seus representantes ou advogados. Então aqui, ó, não bastasse a justificativa teórica que eu dei aqui agora para não se aplicar essa regra ao processo de trabalho, me parece que nós temos para quem gosta de lei, nós temos um prato cheio aqui. O 820 é bem expresso, ó. A parte e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, sendo reinquiridas, olha aqui a observação, por seu intermédio, a requerimento dos vogais ou dos advogados. Perceberam? Perceberam isso aqui? Então, me parece assim, por qualquer ângulo que a gente analise essa questão, não há margem de aplicabilidade dessa inovação do processo civil ao processo de trabalho. Agora, professor, mas e se o juiz quiser? Tudo bem. Ele que arca com a gestão da sua vara. Me parece que se o juiz permitir que a parte ou seu advogado faça a inquirição diretamente, não haverá nulidade. Em função de quê? Princípio da instrumentalidade das formas. Quando a lei prevê determinada forma sem combinação de nulidade, o juiz considerará válido o ato que alcançar a finalidade, ainda que praticada de modo diverso. Me parece que a CLT tem uma forma. A forma é que a inquirição é feita pelo juiz, sempre por intermédio do juiz. Perfeito? Agora, a CLT em nenhum momento fala que se o juiz não observar essa forma, haverá nulidade absoluta. Então, em função do princípio da instrumentalidade da forma, se o juiz quiser aplicar essa disposição ao processo de trabalho, ele pode aplicar, não tem problema nenhum. Vai dar nulidade no processo dele? Não. Agora, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu não vou aplicar e eu acho que nós estamos respaldados por dois motivos. Um doutrinário e outro de ordem legal para não aplicar essa disposição ao processo de trabalho. Então acho que são 5h30, ela termina 5h30, né? É aquilo que eu falei, eu não tinha possibilidade de fazer um debate exaustivo aqui com vocês, mas eu procurei trazer aqui alguns elementos para a gente começar a discutir e a pensar no novo código. Porque parece que não, mas nós temos pouco mais de 4 meses para aplicar esse código. E se a tarefa dos civilistas é difícil, que é compreender o código e imprimir efetividade à jurisdição comum, a nossa tarefa é ainda mais difícil. Porque nós temos que entender o código, compatibilizá-lo com o processo de trabalho e imprimir efetividade à jurisdição laboral. Então a tarefa deles é muito difícil, mas a nossa é ainda mais hercúlea. Então, com essas palavras, eu termino aqui a minha exposição. Certo que eu não pude exaurir nem 1/3 do que nós temos de novidade em matéria probatória, mas eu acho que nós fizemos aí um bom começo de debate para pensar sobre esse tema. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu estou disposto a voltar outras vezes. Obrigado.